Amados irmãos, povo de Deus, vos saúdo com a bendita paz de Cristo Jesus. Manhã de segunda-feira, hoje 27 de outubro de 2025. Iniciando mais uma semana de trabalho, final de semana, início de semana, já participamos das bênçãos do Senhor e agradeço a Deus por tudo. Eu creio, irmãos, que não tem nada melhor do que nós continuar vivendo em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros e também com o nosso querido Salvador, tendo o Espírito Santo em todo o tempo na nossa vida como nosso orientador, o nosso despertador. Ele desperta em nós sempre a visão, ele vê as nossas fraquezas, ele observa tudo e nos faz renovar cada dia. Ele nos ajuda. Nesse final de semana, no 28º de encontro da juventude, o assunto foi fé. Judas capítulo 3, ou seja, Judas versículo 3, na pequenina carta de Judas, no versículo 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé diferenciada, que no versículo 20 aqui da sua carta, Judas chamou de santíssima fé, recebida do Senhor, diferenciada porque ela não é uma fé comum, não é uma fé natural, não é uma fé passageira, mas se você quiser, se eu assim entender que ela é a minha vida depende dessa fé, a tua também. A nossa entrada ali depende dessa fé santíssima, recebida de Deus, entregue uma vez aos santos. Nós não podemos perder essa fé. Interessante que Judas falou: quando eu procurava escrever-vos, procurei fazer isso com inteligência ou com diligência acerca da salvação comum. Por que a salvação comum? Ele falou nisso, mas não esqueceu-se de dizer que ele nos exortou a batalhar por essa salvação comum pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Comum por quê, meu irmão? A salvação por que ele chamou isso aqui? A salvação, aquilo que é mais precioso para mim, para você, comprada e dada a nós por Jesus. Ele deu a vida por nós. Temos a salvação através desse gesto bendito do Senhor, comum. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo número 4, a gente entende por que é comum. Por que é comum a salvação? Quando você quer ir num lugar e pede informação, alguém diz assim, só tem um caminho para ir para lá. Se você tomar essa rua ou essa estrada, vai direto lá, não tem errada, é esse caminho. Você vai por ele e vai chegar lá. Assim é o caminho do céu. Só tem um caminho. Se você entrar por ele, você não erra, a não ser que o pecado te ataque e você queira sair do caminho. Mas, pelo contrário, se a tua intenção, se você está ligado lá, se a santíssima fé
está em ti, você tem essa confiança, tu vais chegar no teu destino com certeza. Só tem um caminho, e você sabe quem é o caminho. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, eu não tenho como ler toda a escritura por causa do tempo. Ele diz no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo de número 5 a seguir: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Vou reler esse versículo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É comum, não tem outro. É Ele, é comum. A salvação. Versículo de número 7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida de Cristo. Cada um de nós recebeu a sua porção dele. Ele é o provedor. Hoje nós ouvimos, vemos também muita confusão por causa do caminho. Quantos caminhos diferentes os homens estão apontando para o céu. Quantas divisões. Parece que um está numa banda, outro está no outro. Um vem lá para o outro caminho, está indo para o sul, outro para o norte. É uma confusão, é uma guerra se generalizando através das denominações, através de doutrinas inventadas. Cada liderança, cada grupo quer o seu jeito de fazer. E quando há só um caminho, diz a palavra, e vou repetir o versículo 4, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, aquele batismo bíblico, só um. É o caminho. É o caminho santo. Você não vai lá num batismo para tomar banho no rio. Não. Você vai para com uma prova viva de dizer para todos que estão vendo: eu morri para este mundo, estou nascendo para Cristo. Isto é comum. É o caminho. Jesus passou por esse processo do batismo para nos dar exemplo, para cumprir com a justiça de Deus. Como é que nós, irmãos, vamos viver nesse meio se não for sob a direção exclusiva do Espírito Santo? Nós vamos errar o caminho. Mas se o Espírito Santo estiver no comando, ele vai dizer: este é o caminho, anda por ele, não te desvie para a esquerda e nem à direita, porque só tem um jeito, é simples, é comum a salvação, só tem este caminho. Só tem um Deus, só tem um batismo, só tem um céu, só tem uma porta, só tem um que morreu por nós, só tem um corpo, que também está escrito lá em Efésios, só tem um corpo da igreja, só tem um Deus, só tem um Espírito. O que é que nós queremos? Isto é indiscutível, meu irmão e minha irmã. Olha para ti mesmo e para o Senhor, te atenha ao caminho. Isaías, o profeta, no capítulo de número 35, ele falou sobre o caminho, dizendo assim no versículo de número 8, do capítulo 35 do profeta Isaías: e ali haverá um caminho, e se chamará
caminho santo, o imundo não passará por ele. Mas escute agora. Mas será para aqueles os caminhantes. Mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. O imundo não passará por ele. Quem não passou pelo processo do arrependimento, da conversão em Cristo Jesus, não passa por esse caminho. Mas até os loucos, com pouco juízo, mas tem aquele momento que ele entendeu o caminho. Ele não vai errar, porque só tem um caminho. Você já entrou pelo caminho, permaneça no caminho, não saia do caminho, faça de tudo, meu irmão, para não falar contra o caminho, para não achar tropeço no caminho. Jesus não é tropeço para ninguém, não, ele é um caminho santo, o imundo não passa por ele, mas pode passar pela transformação e entrar no caminho e continuar caminhando até o fim. O Senhor veio para salvar e para remir, para transformar o perdido, para dar vida e vida eterna. Aceite a proposta e comece a andar pelo caminho. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. E até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus.